Eu estou aqui como mediador. Eu não estou aqui para dar a minha opinião, mas, se não me engane, se não me falha a memória, quem tem falado em discurso de ódio, infelizmente, é quem está comentando a respeito, né? Então, bom, vamos lá. Como eu me lembrei aqui do início da Rede Boas Novas, já com o Zezinho, depois se torna Rema TV, esse programa aqui o primeiro convidado desse programa, hoje ele se faz presente. Ele que começou esse programa aqui, era uma outra ideia, depois começou a partir para o campo político, e ele foi um dos precursores desse programa. Estou muito feliz de ver, faz tempo que eu não vejo ele, desde o ano passado que eu não ouvia, né? Bispo Paulo Cavalcante, que alegria te receber. É com muita deferência que nós te recebemos no programa. Seja muito bem-vindo, boa noite, prazer em vê-lo. Boa noite, Marcos, boa noite vocês que estão aqui assistindo a TV Rema News 5.1 no ar. E eu fico muito feliz porque eu lembro como fosse hoje, Marcos, é o dia que naquele cantinho ali onde está a minha câmera, a gente começou com um sofá que eu trouxe de casa, né? O Zezinho do lado direito, o André do lado esquerdo, o jornalista André, um dos primeiros jornalistas aqui da emissora, e como é que era o nome do nosso técnico aqui, o primeiro? O venezuelano. Tá até hoje aqui na edição. Evandro? O Evandro, ele segurando uma câmera, a outra estava em cima de um caixote. Não tinha pedestal. Não tinha. A do centro era no caixote. Tinha 2 pedestais e uma estava em cima de um caixote. E não tinha nem como gravar o programa. Então eu tenho ele salvo até hoje no Facebook. Que legal. Eu tenho ele salvo, primeiro, né? E a ideia desse programa, o Zé, alguns anos atrás, ele me pediu, né? Na época você era acho que o único programa assim que mais tinha era o seu. Era. O resto era acho que uns 2 ou 3 programas evangélicos, o seu que fazia aquela coisa da interação, né, com a população e tal. E era tudo gravado, não tinha programa ao vivo. E aí nós vimos naquela questão, será que eu falei, Zé, vamos fazer um programa ao vivo, falar da pandemia, porque na pandemia eu achava que ia ser só 40 dias, né? E não foi 40 dias, e a gente começou o programa, ia chamar a Tribuna 21 e acabou sendo News 5.1, né? Foi até uma ideia da nossa jornalista, Françoise Almeida, que falou, põe 5.1, e aí ficou. E esse programa virou, né, com a ajuda de todos, todo mundo que veio. E é bom quando a gente dá um chute inicial, né? Claro. Eu fico muito feliz. Mas para comentar aqui, olha o tema, né? Lula diz que desinformação é discurso de ódio. A desinformação e o discurso de ódio foram o combustível, né, para o suposto golpe de 8 de janeiro. Agora entenda uma coisa, né? Discurso de ódio. Gente, a desinformação é só o que alguém que pensa diferente. Então, será que a ideologia das faculdades não é desinformação também? A ideologia que é pregada para as crianças do MST não é desinformação também? A ideologia que é enfiada goela abaixo pela mídia comprada não é ideologia também? O ódio de colocar uma senhora que estava rezando um terço no meio da praça e querer condená-la a 16 anos de cadeia e prender ela durante mais de 4 meses dentro de uma prisão, uma senhora que tem mais de 60 anos, de 70 e poucos anos de idade, será que isso é discurso de ódio? Né, eles falando que as pessoas ajoelhavam, né, o discurso do Barroso diz que as pessoas ajoelhavam, depois quebravam. Não, as pessoas que estavam ajoelhando não estavam quebrando, estavam pedindo misericórdia para Deus. Quem estava quebrando é o pessoal que foi infiltrado. E a esquerda sabe muito disso. E a história vai contar um dia. Eu espero em Deus, porque eu confio muito na palavra de Deus, eu sei que você também, Marcos. E na palavra
palavra de Deus, a Bíblia que nós consideramos, eu respeito você que é católico, espírita, evangélico, você que é budista, você que tem outra crença, mas nós cristãos, seja católico, seja evangélico, e até uma parte do espiritismo que também acredita muito em Cristo, nós acreditamos na palavra. E nos evangelhos está escrito exatamente assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E um dia a verdade vai aparecer, eu creio nisso, Marcão. Está aí a participação do bispo Paulo Cavalcante, ele que foi o precursor, é isso mesmo, ele foi um dos precursores aqui. Samuel Costa: desinformação e discurso de ódio foram combustível para o dia 8 de janeiro de 2023. Samuel, sua opinião, por favor. Boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores, internautas do News 5.1, a todos os integrantes aqui nesse programa grandioso, que é líder de audiência na programação local. Olha, pessoal, primeiramente, assim, como professor, eu tenho que dizer aqui sobre a delimitação do tema, né? A desinformação existe tanto do lado esquerdo quanto na direita, para quem é até agnóstico, para quem é centro, e para os extremos. Agora, na situação em tela, desinformação e discurso de ódio foram combustível para o 8 de janeiro. Ou seja, nessa delimitação do tema, né, especificando o que ocorrera há pouco mais de um ano atrás, de fato foi uma desinformação. Que pessoas desprovidas, né, de intelecto, de capacidade cognitiva, de conhecer como funciona princípios norteadores, né, do direito constitucional, a exemplo, né, do Instituto do Controle de Constitucionalidade, do processo legislativo, de todo o trâmite, sabe-se que todo aquele que foi eleito democraticamente através do voto popular tomou posse, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. Agora, tem que ser assim, muito amalucado para ir à frente do quartel e cultuar um pneu, ligar a lanterna do celular, fazer movimento para forças alienígenas vir até o planeta Terra e salvar um eventual comunismo, implementação do comunismo, que é uma utopia que só existe na cabeça de pessoas, né, que desconhecem minimamente termos técnicos, né? Ou seja, é uma utopia esse negócio de comunismo. Porque toda vez que a esquerda chegou ao poder, foi através do voto popular. Então, que ditadura é essa que é através da democracia? O mesmo povo que elegeu os deputados federais de direita, de esquerda, de centro, foi o povo que votou, a maioria, no presidente Lula. E eu acho que o grande responsável por tudo isso é Jair Messias Bolsonaro, que não agiu como um estadista. Deveria vir a público e dizer: olha, pessoal, nós perdemos a batalha, nós vamos vencer a guerra, 2026 é bem ali, vamos se organizar e tal. Ficou alimentando uma loucura de uma parcela ínfima da população brasileira. No universo de mais de 200 milhões de brasileiros, menos de 0,1%, ou seja, menos de 200 mil pessoas foram à frente dos quartéis dos 26 estados da federação, mais do Distrito Federal. E aquelas pessoas que estavam ali, dia após dia, aguardando uma manifestação do Bolsonaro, com sol na cabeça, né, passando por humilhação, e carapanã, e N coisas, fazendo necessidade fisiológica em banheiro químico, unissex, né, eles são contra o banheiro unissex. Aqui na 17ª Brigada Infantaria de Selva, em Porto Velho, estavam utilizando lá criança, adulto, homem, mulher, todo mundo no mesmo banheiro, sem nenhum tipo de critério, não. Mas enfim, ficava aguardando, né, a intervenção, golpe militar. Não existe nenhum general de 4 estrelas, 5 estrelas, como vocês querem definir, aguenta ficar 2, 3 meses com o salário bloqueado. Então, eles são servidores públicos, são investidos em cargo público, só que estão no regime militar. E aí acabaram dando que criou, né, esse surto, que ia ter um clamor. A grande verdade é que o Bolsonaro ele foi incompetente. Ele foi um bom cabo eleitoral em alguns estados do norte, com exceção do Amazonas e no Pará, onde o Lula venceu. Mas em todos os outros demais estados do norte, ele venceu. No sul, sudeste, centro-oeste, onde ele venceu com menos folga do que foi o Fernando Haddad em 2018. E no nordeste, o Lula pintou, bordou, costurou e deu nó, e veio com uma votação avassaladora, e o resultado foi esse.
né? Mais de 1.600.000 votos de diferença de um candidato para o outro. Agora, o que a gente precisa saber, pessoal, aqui, deixar claro a você que tem inclinação pela direita, é que só através da democracia que a gente consegue minimizar ou transformar o cenário político atual. Eu acho que essa reflexão do dia 8 de janeiro de 2023 ficou de alerta. Tem uma pessoa com a qual eu tenho profunda estima e respeito, que é o William do Tempo, e eu falo isso da boca para fora. Visitei mais de 10 vezes aqui em Porto Velho, na casa de custódia ao qual ele está detido. E eu vou dizer uma coisa para vocês, com toda exatidão. Pergunte para qualquer um desses patriotas que foram presos, que foram humilhados, menosprezados, judiados, abandonados pelo Bolsonaro, se eles teriam coragem de ir de novo para a linha de frente e fazer o que fizeram e pagar o mesmo preço que for. Certamente a maioria absoluta das pessoas que passaram por esse tipo de situação constrangedora vão dizer um alto, sonoro não. Então eu acho que a gente precisa estabelecer critérios democráticos, de civilidade, de urbanidade, de respeito com a diversidade de pensamento e, acima de tudo, saber que as eleições são periódicas. O maior julgamento que existe é o julgamento popular no sistema majoritário, né? A gente tem aqui no programa que é a Sofia Andrade, que no sistema proporcional, se tivesse no partido do Lebrão, hoje ela seria deputada federal no lugar do Lebrão. Então, nem sempre, pessoal, o sistema proporcional, apesar de representar, né, os anseios, ou deveriam representar os anseios do povo, é um sistema, né, da maioria. O Congresso Nacional, a maioria de direito. Logo, se o sistema é proporcional, eles conseguem organizar o nominado. Agora, quando a disputa é majoritária, é necessário que se tenha metade dos votos, mais um, ou seja, a maioria dos votos, para poder dos votos válidos, para se lograr vencedor. E na regra do jogo, como foi em 2022, 18, 14, 10, 6, 2002, 98, 94, 90, desde a democratização do país, foi a urna que elegeu os presidentes. Quando o povo disse não ao Paulo, foram as ruas e pediram impeachment. Quando a ex-presidente Dilma não tinha mais condição política pelo Congresso Nacional de governar, o Congresso Nacional foi lá, os legitimados pelo povo, escolhidos pelos povos, empicharam a mesma. E o Lula nem tinha tomado posse, e uma meia dúzia de pessoas amalucadas, lunáticas, né, abduzidas pelo surto psicótico coletivo, foram até Brasília, estavam lá e infelizmente estão pagando uma fatura muito cara. Obrigado, Samuel. Foi citada a Sofia Andrade. Muito obrigado pela sua participação. A sua opinião, por favor, Sofia. Oi, Marcão, boa noite aos colegas debatedores, parabenizar o programa, né? Hoje lembrando do programa de sucesso, crescendo, eu também estive em alguns dos primeiros programas aqui da Rema, lá na época da pandemia, agradecer a oportunidade que o Zezinho me deu e sempre tem me dado. Bom, e falar sobre o tema, desinformação e discurso de ódio foram combustível para o 8 de fevereiro, né, do ano passado. 8 de janeiro. Eu concordo. Eu acho que desinformação principalmente. Quando um povo acreditava que podia contar com as Forças Armadas, né, que poderia acreditar nos generais das Forças Armadas, que iam impedir um mal maior no Brasil, essas mesmas pessoas inocentes, desinformadas, né, serviram de massa de manobra de pessoas mal intencionadas para participarem de um ato de vandalismo e depredação. E era assim que deveria ter sido tratado, Samuel. Um ato de vandalismo e depredação. Não tem como a gente falar em golpe de Estado se não tinha uma cabeça organizadora, se não tinham armas, se não tinha um pós-acontecimento. Assim, por exemplo, vão quebrar tudo, vai acontecer. E depois? Quem vai tomar conta? Quem vai organizar cada estado? Quem vai organizar Brasília? Quebrar a esplanada, tá? E quem vai, né, fazer o papel do Supremo? Então, assim, um golpe que não existia a mínima organização, não passava de uma baderna mesmo. Eu acho que até por um momento ali emocionado das pessoas que foram, na minha opinião, manipuladas por falta de informação. Aí eu falo e sempre falei, a falta de informação faz as pessoas pecarem e errarem muito por desconhecer a história. Eu falei para várias pessoas, não
tem como fazer esse tipo de manifestação em governo comunista. Você pode ficar na porta de um quartel até dia 31 de dezembro. Se nada acontecer, sai e vai embora para sua casa. Porque não adianta, no governo comunista, o cidadão de bem vai levar lapada e vai para a cadeia. Mas, enfim, a falta de informação realmente levou pessoas inocentes para a cadeia, levou alguns vândalos para a cadeia, mas deveriam ser tratados como tal, como vândalos, não como terroristas e golpistas contra um Estado democrático de direito que nem existe nesse país. A gente não vive mais um Estado democrático de direito, tendo em vista que você não pode se manifestar contra algumas autoridades, né? Isso é um total absurdo. Até deputados que têm o seu foro privilegiado não podem se manifestar como deveria ser resguardado o seu direito. Então, assim, realmente, a desinformação levou ao fatídico, né, 8 de janeiro do ano passado. E eu espero que as pessoas comecem a se informar mais, comecem a entender melhor como combater o mal, comecem a combater o mal dia a dia, dentro da sua casa, através dos seus filhos, através dos seus adolescentes, quem ele está seguindo nas redes sociais, o que ele está consumindo em rede social, o que seu filho faz, com quem que ele anda. É assim que a gente vai conseguir combater esse mal de verdade, dando o exemplo real. Muito obrigado, Sofia. Empresário Chico Holanda, formador de opinião na nossa capital. Chico, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, sua opinião, por favor. Boa noite, meu amigo Marcão, pastor, Luiz Paulo, meu amigo aqui da esquerda, aqui, doutor Samuel, a nossa aqui, suplente deputada federal, aqui, Sofia Andrade, da direita, a senhora e o senhor que nos acompanha, nos assiste, toda a técnica da Rema aqui. Realmente, muita forma de desinformação, inclusive desinformação do próprio Alexandre de Moraes, do próprio presidente Lula, do ministro Dino. Estão totalmente desinformados quando eles dizem que foi tentativa de golpe. Porque o ministro da Defesa do governo Lula, José Múcio, na sua fala disse bem claro e bom som: não tinha e não teve, em momento algum, o intuito da Marinha, Exército e Aeronáutica. E ele confirma mais na frente ainda, inclusive do ex-presidente, tá? Não teve a menor participação em tentativa de golpe. Veja só, o ministro da Defesa do governo atual vem a público falar isso. E aí vem o presidente, aquele que fala que a democracia é relativa, com sempre saindo ódio por todo que é canto da sua boca, narina e tudo que é canto, em dizer que houve a maior tentativa de golpe da história republicana desse país. E aí fica o seu ministro da Defesa vem a público dizendo que não houve tentativa de golpe porque não tinha líder, tá? Não teve arma, não teve tanque. Ou seja, eu confirmar com a Sofia aqui, foi uma baderna, mas não, em momento algum, o que eles tentam impor a esses brasileiros. E pior ainda, colocar mais de 1.000 pessoas na mesma vala, por mesmo crime. Sabemos, concordo, que houve pessoas, sei lá, 50, 100, que de fato foram aquelas pessoas que fizeram ali quebra-quebra e realmente têm e devem ser penalizados, cumprir dentro da legalidade da lei. Mas também 17 anos de prisão, enquanto a gente vê tantos outros casos aí de traficante, de pessoas, de crimes hediondos que pega 9 anos, 10 anos de cadeia, e no caso desse, de uma senhora, como o bispo falou aqui, Paulo, pegar 17 anos, tá? Isso é uma verdadeira afronta, tá? Afronto aos brasileiros, às pessoas de bom senso. O ministro que, nas suas falas, ontem mesmo, parece que o cara está endiabrado, parece que o cara está endemoniado, da maneira que ele se expressa, da maneira que ele fala, com ódio o tempo todo. Nós, Brasil, hoje vivemos com pessoas no comando desse país que destilam ódio. O próprio presidente, o paz e amor, o homem que disse que ia pacificar, o homem que disse que ia juntar o país, mas em todo momento, tá, ele destila isso aí. Mas sabe por quê? Porque esse presidente não está conseguindo cumprir nada, praticamente nada do que prometeu na campanha. Até agora não conseguiu
cumprir com a gasolina R$4, não conseguiu cumprir com os R$5.000 que as pessoas não pagam imposto de renda, não conseguiu entregar, durante esse governo atual, uma casa popular, tá? E, aliás, conseguiu aprovar aí para o ano 2024 apenas R$9 bilhões para Minha Casa Minha Vida, que vai construir no máximo a R$150 mil em torno de uma casa dessa, 60 mil casas. 60 mil casas para o governo está prometendo entregar 2 milhões até 2026. Então, se ele for nesse patamar de 60 mil casas por ano, ele vai entregar 180 mil casas. Para 2 milhões de casas, vai ficar muito longe. Ou seja, é um governo que não está cumprindo com nada do que ele prometeu em campanha e agora ele tenta fazer politicagem em cima de 8 de janeiro. Por quê? Mais ainda, esse ano temos eleições municipais. Então, eles vão tentando empurrar com a barriga, como agora o caso lá dos índios também. Ou seja, governo que não tem nada para apresentar, tenta na retórica, na história, usando a grande mídia nacional para poder tentar mais uma vez enganar a senhora, o senhor. Aqui em Rondônia não foi tanto. Aqui nós, 70%, nós não acreditamos na história, na lorota desse ex-presidiário, atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, Chico. Samuel pediu uma parte, fica à vontade, Samuel, por favor. Olha, eu quero dizer aqui a vocês que o desconhecimento da lei não é irrelevante para o direito penal. A pessoa vem aqui a público e diz, eu não sabia que depredar patrimônio público, que atentar contra o Estado Democrático de Direito, eu não sabia que isso era crime. Eu achei que isso era liberdade de expressão. Aí contrate um advogado e vai fazer arguir essa fundamentação tola, esdrúxula, lá na Suprema Corte. Eu não sabia que se eu depredasse o Supremo Tribunal Federal, o foro competente para me julgar seria o próprio STF. Para mim era a justiça comum. Também não é, meu irmão. Então vai ler lá o direito penal. Antes de você cometer algum crime, você tem que saber qual é a pena, o que é que você está fazendo. Não, Samuel, mas ninguém falou isso. O que eu, por exemplo, falei é que as pessoas deveriam ter sido taxadas como vândalos e depredadores do patrimônio público, que é o que de fato aconteceu. Não como golpistas e terroristas. Quando o MST invadiu os órgãos públicos em Brasília, eles não foram nem taxados disso, nem de vândalos, imagina de golpistas. Então, assim, é a medida com que medires, né? Brasília não existe isso. Pois é, então, mas a situação é a seguinte, Sofia, na tua interpretação, que a luz do direito está totalmente equivocada, tu tem esse direito de vir aqui publicamente, isso é liberdade de expressão. Tu entende, você está convicta, que ele tratava de baderneiros, de vândalos, depredadores de patrimônio público, que deveriam ali pagar uma multa civil, uma criminal e uma transação penal ou uma NPP, um acordo de não persecução penal. Só que à luz do direito, existe concurso de crimes. Aí vai te ficando 5, 6, 7, 8 condutas. Cada conduta dessa dá de 2 a 3 anos. O cara vai pegar de 12 a 21 anos de cadeia. Então, tipo assim, exemplo, quem faz a denúncia, né, dessa situação em tela é a Procuradoria-Geral da República, através do Ministério Público, que faz a denúncia. O que o Poder Judiciário, através do STF, está fazendo é o julgamento da dosimetria da pena. E aí o que acontece? As pessoas foram abduzidas, né? Você mesmo disse, né? Eu falei para algumas pessoas, até o dia 31 de dezembro de 2022, se as Forças Armadas não tomassem posse, não fosse covarde, foi isso que tu disse em outras palavras, Sofia. Não fosse as suas, elas poderiam voltar para casa. Ou seja, pedir golpe militar é crime. Isso aí chama-se abolição do Estado Democrático de Direito. Está no Código Penal, é um crime. Ou seja, imaginemos aqui o Bolsonaro, em 2018, eleito democraticamente através dos votos popular. E aí um grupeiro lá da esquerda, inconformado, falando que ele é fascista, genocida, pilantra, racha um monte de coisa lá, adjetivo ruim, quero intervir que o Bolsonaro tome posse. Meu irmão, isso aí é atentar contra a democracia. É crime, está tipificado. Aí depredação de patrimônio público, outro crime. Aí tinha 3 ou mais, já da organização criminosa. Vai pegando vários tipos de penal. E quem fez essa denúncia, Marcão, é o Ministério Público, representado pela Procuradoria-Geral da República. Quando você for atentar contra um presidente da República, eu quero assassinar o presidente Lula, já tem que entender que você vai responder no Supremo Tribunal Federal. Então, tipo assim, qual é o grande problema da direita, dessa extrema-direita? É que eles foram abduzidos e a única pessoa que podia falar, meu irmão, vamos fazer uma flexão, a gente perdeu na urna, o Nicolas foi o deputado federal mais votado do Brasil, o Arthur Lira, que é do Centrão, que pegou o orçamento secreto, foi o mais votado do Alagoas e o mais votado do Brasil, proporcionalmente. Em Rondônia, nós tivemos 70% dos votos.
O Fernando Máximo, que é meu parceiro, foi o deputado federal mais votado da eleição de 2022, o segundo mais votado da história de Rondônia, perdendo só para a Marinha Alp em 2010. Ganhamos em alguns estados, ganhamos na maioria das capitais, mas nos interior onde tinha pobre, a gente levou ferro. Então, tipo assim, exemplo, qual é o problema aqui do estado de Rondônia? A unanimidade, 100% do estado de Rondônia votou no Bolsonaro. Sabe quanto isso representa em percentual? Menos de 0,87. O Bolsonaro teve 70% dos votos. 0,87 está para C e 70 está para X. É como se o Bolsonaro tivesse feito 0,56 sendo as intenções de voto. Por exemplo, o que o Guilherme Boulos fez em São Paulo para deputado federal é maior do que a votação do estado de Rondônia todo. Então, é esse surto psicótico que a gente não pode ter. Por exemplo, na capital São Paulo, a maior cidade do Brasil. Sabe quem ganhou a eleição lá? O Lula. Aí a mesma urna que elegeu o Fernando Máximo, o Maurício, a Silvia Cristina, deu os 14 mil votos para a Sofia, vale. Aí quando o meu candidato perde, não vale, eu quero mudar a regra do jogo. Aí a gente tem que saber aprender a perder a eleição. Não, eu só quero, Samuel, que tu explique como raios na vida o cara vota no Nicolas, o cara vota no Zema e o cara vai votar no Lula. Ou então, como que o cara vota no Tarcísio, ele sai de casa assim, pô, eu vou votar no Tarcísio, vou votar no Eduardo, vou votar na Carla e vou votar no Lula. Qual sentido tem nisso? Vou te explicar. É assim, ó. Em 2018, o governador mais votado em Porto Velho foi o Vinícius Miguel. Ele é de esquerda. Vinícius Miguel é de esquerda, ele está na Marielle Franco e tal, está de esquerda. Ideologicamente, as pessoas não conseguem conectar isso aí. Por exemplo, o cara votou no Dr. Mauro para deputado federal, aí ele vota no Vinícius Miguel para governador, vota no Bolsonaro para presidente. As pessoas não sabem o que é esse negócio de ideologia. Não, mas isso 2018, Samuel, de 2018 para cá, já mudou demais. A mentalidade das pessoas mudou. Sofia, tu pode disputar para vereador e não fazer mil votos. Marcão, eu vou falar meia hora. Fraude na urna? Não, mas eu vou dizer pra ti, tu acha, por exemplo, que o cara sai, o candidato a prefeita é Vinícius Miguel, o cara vai votar em mim pra vereador, no Vinícius? Não existe, entendeu? Sofia, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem pessoas da esquerda que te admiram, porque te acham coerente. Eu sou uma pessoa que sou de esquerda e se for para me fazer uma escolha... Mas é exceção, Samuel. Não é exceção, é porque, tipo assim, o voto ele é pessoal. Marcão, tu vai na rua, as pessoas têm um assédio, te confundem com Fogaça, te confundem com Buiú, te acham pelo Marcão, tem gente que chama o Fogaça de Marcão. As pessoas dizem, o cara é de direita. Mas o cara que vai conhecer o cara, por exemplo, que o bispo... Hoje eu vi, Marcão, o bispo Paulo Cavalcante fazer uma coisa que nem a esquerda faz. Uma mãe desesperada, aflita, no terceiro toque... Não, Samuel, eu tenho vaga lá para internar o camarada, tal. Isso é coisa de quê? Social. Agora, o fato de ser de direita, né, tem inclinação pela direita, não significa dizer que a gente é inimigo do outro, não. O Nicolas, ele teve 1.700.000 votos em Minas Gerais. Só que esse 1.700.000 votos representa quanto em percentual? 20%, 18%, 15%? Tem gente que votou na Silvia Cristina, que hoje está no PL, e que votou no Lula. Por exemplo, se for no assentamento Che Guevara, não vai ser verdade. Eu sei. No assentamento Che Guevara do MST, Marcão, precisa 30 segundos, Marcão. Sendo PL, isso é normal. Eu vou lembrar aos senhores que quando vocês se delongam, matérias ficam para trás, tá? Aí, infelizmente, eu não quero, Chico, eu não quero ser indelicado e cortar ninguém, por favor. Mas o Marcão, acho que você vai ter que fazer isso. Não precisa você ficar me cobrando, por favor, Chico. Mas você tem que fazer isso, Marcão, senão você vai ficar Bispo Paulo tinha pedido a palavra, por gentileza, o programa completo. Bom, não tem problema. Veja bem, vamos lá. Eu estou aqui como mediador, tá? Eu não sou ditatorial. Então aqui vai falar... eu só peço que vocês se contenham na questão de se delongar no assunto. É porque 3 contra 1 eu fico mal também. Final, a Sofia me bate, Chico me bate, e o Bispo me bate. Eu não falei uma vez, eu fiquei calado aqui o tempo todo. Você. Já passou 6 minutos. No final vai ficar a matéria para fora. Por exemplo, o programa esses dias, eu falei, não vai mostrar as fotos. Aí tinha 6 fotos do Zezinho. Se eu não mostro, eu estava demitido. Né? Se eu não mostro a foto do Zé. Bispo, por favor, você tinha pedido a palavra, fica à vontade. Bem rapidinho. Fica à vontade. Na realidade, tudo que foi falado é uma grande verdade. Só que
É a nossa verdade aqui de Rondônia. Infelizmente não é a verdade do Brasil. Aqui a gente termina o programa, a gente vai tomar café, a gente vai comer, vai bater papo. Você vê essas brigas aqui, depois todo mundo sai abraçando. O Samuel quer me dar um beijo toda hora, não sei porquê. Agora para, amigo. Aí o que acontece é o seguinte, deixa eu falar para vocês, só que o Brasil não é assim, infelizmente, né? O ódio existe lá embaixo, existe mesmo, de verdade, e tudo que se diz de direita é ódio contra nós, tudo. A gente falou em alguma coisa que destoa, por quê? Porque nós estamos falando de uma esquerda que trabalhou a mente das pessoas ao longo de mais de 40 anos. Dentro das faculdades, dentro das escolas, dentro dos colégios. Eu sei porque eu era do reduto da esquerda dos anos 80, início dos anos 80, em Campinas. Lá que foi uma das primeiras prefeituras, que foi o Jacob Tar, depois o Toninho, que mataram ele, né? E aí o Celso Daniel, que mataram na sequência, mataram primeiro o Celso Daniel, depois mataram o Toninho, porque eu conheci o Toninho, eu trabalhei na época no gabinete do reverendo Luiz Carlos Pinto, que era vereador e era parceiro do Jacob Tar. Eu estudava no Colégio Evolução, colégio mais esquerdista que existia. Eu fazia evangelismo no pátio e apanhava pra caramba. Em todos os sentidos, dos professores, das pessoas, porque o marxismo, ele é horrível. O marxismo odeia o cristianismo. Não é o que acontece aqui, porque nós não vivemos, não temos esquerda em Rondônia. Nós temos aí um pensamento ideológico para cá e para lá. Esse é o grande problema. Existe ódio, sim. Tudo que se diz respeito à direita é menosprezado e nós estamos vivendo com isso hoje. O ódio não é da parte da direita, infelizmente. Tem radicais também do nosso lado, isso aí eu sou contra totalmente. Mas o ódio vem de quem não aceita o diálogo, de quem não aceita alguém que pense diferente. Pois não, Chico. Uns 3 segundos que eu pedi. Eu só quero corrigir aqui uma falha do Samuel, quando ele disse que o presidente da Câmara, o deputado, proporcionalmente foi mais votado no Brasil. Não, proporcionalmente foi o Nicolas, lá de Minas Gerais. Foi. Numericamente foi não. Não, com certeza. E outro ponto, concordo com o Bispo Paulo, o diferencial nosso aqui de Rondônia é porque a maioria é da direita. Então, a direita comprova e prova que não há o ódio, tá? Tanto é que a gente aqui, o Samuel, o Buiú, o próprio o Ramon Cajuí, a gente tem um bom contato, um bom diálogo, tá? Diferentemente aonde a esquerda tem um poder maior, ou seja, é a maioria. Isso está comprovado, então, que a direita é paz e amor. A esquerda que dá o exemplo do nosso presidente Lula, que ele, a 10 palavras que ele fala, 7 é de ódio. O que você, população, o que você, eleitor, tem que fazer é saber filtrar o que está sendo dito. Porque dentro de uma ideologia, dentro de um posicionamento, às vezes as pessoas exageram nos seus comentários e aí exageram tanto que acaba inventando factoides que acaba que o povo fica acreditando e vira uma loucura, né? Então, nós precisamos estar muito atentos a isso.